Aliás, uma discussão que trata de uma maneira bem ampla da situação do trabalhador, envolve a jornada de trabalho, é um discurso acalorado, é uma discussão acalorada que está em Brasília e que tem levado as pessoas a refletirem das mais diferentes frentes, das mais diferentes linhas de pensamento sobre a jornada de trabalho. O Márcio Rocha vai falar como é que anda o projeto que está sendo ali encabeçado pela deputada Erika Hilton sobre a jornada 6x1. Fala, Márcio Rocha. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A gente está aqui em Brasília nas repercussões do texto que trata da proposta de emenda à Constituição que quer extinguir a chamada jornada de trabalho 6x1, que esse texto está repercutindo aqui nos bastidores da Câmara dos Deputados. Ao longo dessa quarta-feira, a gente já tem um número de assinaturas suficiente para que essa PEC comece a tramitar no Congresso Nacional. Quem fez esse anúncio foi justamente a deputada Erika Hilton, que garantiu que o texto deve passar das 200 assinaturas e por isso ela convocou uma entrevista coletiva para 5 horas da tarde aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, justamente para explicar esse assunto e falar, tirar dúvidas, enfim, apresentar esse projeto. A gente lembra que o texto reduz de 44 para 36 horas por semana o limite máximo de horas trabalhadas. Para a Erika Hilton, esse formato atual de 6 dias por semana, de trabalhar 6 dias por semana e descansar apenas um, não permite ao trabalhador estudar, também se qualificar, se aperfeiçoar profissionalmente para mudar de carreira, por exemplo. E, além disso, o número máximo de dias trabalhados por semana, segundo a PEC, passaria a ser 4, o que tem movimentado o empresariado brasileiro. Atualmente, as regras trabalhistas prevêem que ninguém pode trabalhar mais de 8 horas por dia e 44 horas por semana. Mas a lei não proíbe, que alguém trabalhe 6 dias por semana, desde que não ultrapasse os limites previstos. Pela proposta também apresentada por essa PEC, os salários não mudam, mas ainda é preciso fazer audiências públicas, ouvir setores da economia, empregados, empregadores, enfim, ainda tem muita discussão para ser feita. A PEC também determina que que a jornada de 6 dias de trabalho por apenas um de descanso ultrapassa o razoável e que a mudança é necessária justamente para dar qualidade de vida, saúde, bem-estar e melhores relações familiares dos trabalhadores. E aí a gente tem algumas entidades que se posicionaram contra essa PEC. Por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria afirmou que substituir uma jornada de 44 horas semanais por uma de 36 e modificar a escala 6x1 pode trazer efeitos negativos no mercado de trabalho e na capacidade das empresas de competir, afetando principalmente as micro e pequenas empresas. E aí a gente segue acompanhando aqui porque a gente tem várias entidades se posicionando a favor, mas a gente lembra que tem muita discussão para ser feita antes dessa PEC ser encaminhada para votação. A gente lembra que, por ser uma proposta de emenda à Constituição, precisa do apoio de 3/5 dos parlamentares em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, e aí tem que ter muito tempo e muita discussão para chegar a esse objetivo. Qualquer novidade eu chamo vocês aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Obrigado pela tua participação. A gente estava falando aqui, Zaidan, nesse nosso papo, a respeito da jornada, do aumento dos vereadores, que se proclamaram merecedores de valores maiores no fim de cada período. E lá em Brasília a discussão gira em torno da jornada 6x1. A deputada Erika Hilton afirmou e convocou uma entrevista coletiva, como disse o Márcio, que no período, a partir das 5 horas, vai falar sobre o alcance das assinaturas necessárias para que o projeto vá adiante lá em Brasília. É interessante que nos diversos campos políticos apoio a essa ideia, não é, Roland? O fato é que, inclusive, na chamada base claramente bolsonarista, Cleitinho e o Nicolas, ambos de Minas Gerais, um é deputado, o outro é senador, a posição é oposta, pelo menos era, né? Porque quando se posicionou contra, o Nicolas teve de lidar com eleitores que ele tem, a sua base eleitoral, reclamando da posição dele. Chegaram a chamar o Nicolas de escravocrata. E aí ele se assustou um pouco e começou a adotar uma posição meio de vamos ver, vamos conversar, vamos ouvir, né? Enquanto o outro, o Cleitinho, passou a defender a ideia.
De qualquer maneira, não dá para duvidar, o governo dá sinais de que duvida que haja voto para aprovar isso no Congresso. Mas eu não duvidaria, não. Eu acho possível, não acho provável, mas acho possível exatamente por isso. Porque pessoas que têm pensamento político oposto ao do outro têm a mesma posição que o outro em relação a esse assunto. E é isso que move o parlamentar. A gente vive dizendo aqui que a grande falha do governo é não mobilizar a população, é não agitar bandeiras que possam mobilizar a população, é achar que tudo se resolve na conversa com o Congresso, lá em cima, é tudo lá em cima, tudo no andar de cima. Se você tem voto, você tenta, se você não tem voto, você não tenta. Isso é uma política mesquinha, errada, né? A necessidade de mobilizar ela é permanente para qualquer grupo político. E os parlamentares são extremamente sensíveis àquilo que os mantém lá, o voto. Então, se a base eleitoral de cada um começa a se manifestar, é possível sim. Agora, não é provável, até porque, e deve acontecer isso, e tende a acontecer isso, o assunto tem de ser muito discutido com os diversos setores, com o sindicato, com representantes da sociedade civil, com empresários e com quem mais gera emprego, que é o pequeno proprietário de comércio, proprietário de uma fábrica local, restrita, setor de serviços. São esses setores que geram mais emprego. Então, eles têm de ser ouvidos, exatamente para que possam dizer como é que isso poderia funcionar. É claro que há setores que já comemoram antecipadamente, porque imaginam que se o sujeito tem mais horas de folga e o mesmo salário, ele vai consumir mais, ele vai viajar mais, ele vai sair mais, ele vai mais ao cinema, ele vai mais no mínimo ao bar da esquina, talvez ao restaurante, ele vai se divertir mais, ele vai levar o filho mais para passear, e isso também movimenta a economia. Então, são vários fatores. Agora, é claro, a Europa é um exemplo disso, é um processo paulatino, não se faz da tarde para a noite. Então, inclusive os defensores do projeto alegam que pode haver uma escala, por exemplo, de 6x1 para 5x2. E aí o sábado de manhã, para quem trabalha de segunda a sexta, 8 horas e 4 horas no sábado, porque a Constituição, quando ela foi escrita, a ideia era um teto de 40 horas. Deixaram 44 horas, isso se manteve. Então, você tem 5 dias com 8 horas, 40, mais 4, geralmente sábado de manhã. Estamos falando em termos gerais, né? Então, isso desapareceria. Mas haverá muito debate, e tem de ser assim, muitos setores serão ouvidos, mas seria interessante também que essa discussão levasse o governo e o parlamento à conclusão de que é preciso desonerar definitivamente todas as folhas de pagamento. Não apenas de alguns setores, mas qualquer folha de pagamento. Você não pode onerar salário com imposto. Talvez seja uma oportunidade para discutir isso também e até para incentivar que o pequeno empresário, o médio empresário, abrace essa ideia da mudança de 6x1 para 5x2, depois 4x3, Ronaldo. Ô Zaidan, eu acho que pelo menos dos citados aí por você, o Nicolas Ferreira se arrependeu pouco da repercussão que teve no próprio eleitorado. Porque ontem à noite mesmo ele já estava postando o discurso com características homofóbicas com relação a Erika Hilton sobre essa pauta, né? Ridicularizando a pauta e, inclusive, tem feito postagens sistemáticas provando, pelas teses dele, de que o processo, o projeto não para em pé, porque tem cálculos básicos errados e não tem discussão sobre isso. O que me espanta é o fato de ter gente que está perdendo mais tempo gravando dancinha para imitar o Trump do que vir, porque é importante discutir, é isso que você falou. A gente não está conseguindo abrir espaço para discussão porque virou uma coisa, de novo, de nós contra eles,
E essa abertura que existe é um princípio de pensamento do 6x1, mas que pode se tornar o 5x2. Mas aqueles que adoram o 2x5 ou o 3x4, parte desse grupo não admite sequer ir à mesa de discussão para tocar isso aí adiante. Se você quer que vire realidade, não quer apenas que seja uma bandeira, você tem de negociar. E nesse caso específico, é essencial negociar. E ouvir, e debater, e entender todas as consequências econômicas, não é? Todas as consequências econômicas. Então, haverá uma tendência nas fábricas maiores, a radicalização da robotização, haverá um fenômeno de pejotização em massa, que também é possível, como decorrência. Você tem de observar todas as consequências possíveis. Por isso é preciso ganhar as pessoas para a ideia. Porque senão a economia sempre acha um buraco por onde a água sai. Então, não adianta você estabelecer princípios econômicos por decreto. É preciso entender os processos econômicos, a realidade econômica e saber como é possível fazer uma mudança sem que isso resulte em novos e mais graves problemas, como seria o caso da pejotização em massa, que inclusive afetaria a previdência social. Porque a ideia de que o sujeito pejotizado ele continuará contribuindo, sim, no país onde ele tem um salário médio alto, onde você tem um salário médio alto, e sobra alguma coisa para contribuição à Previdência, para formar uma Previdência, para contribuir com a Previdência Pública. Não é o caso do Brasil. Então, a pejotização já afetou e pode afetar ainda mais gravemente a Previdência. Então, é interessante, o 6x1 pode ser derrubado, não tem essa de que a economia vai entrar em colapso e tal. Isso sempre foi usado. 13º, saiu manchete em jornal dizendo que o país ia quebrar quando instituíram o 13º. Manchete em jornal, né? É sempre assim. É assim desde a lei do ventre livre. Já há esse tipo de reação. A economia não vai aguentar e tal. Bobagem. Claro que sim, ela se adapta. Só que é importante fazer um processo inteligente, que não resulte em novos e mais graves problemas. Então, tente conversar. Não adianta só ficar agitando a bandeira só para dizer que agitou. É preciso viabilizar a realização do projeto. E quanto ao Nicolas, eu não vi essas coisas aí que ele gravou e tal, mas nada que surpreende, né? A ideia de que ele confunde teimosia, mesmo quando muito errado, com coerência. Isso não é coerência. Isso não é coerência. Aliás, coerência é você entender que está errado e falar, errei. Isso é coerência. Então, eu agora tenho uma visão diferente. Me convenceram que eu estava errado. Achar que se manter numa posição errada é coerência, não é. É burrice. Apenas isso.